tarde a todos. Mais uma vez aqui com vocês. Já estamos estudando a possibilidade de um retorno para o futuro, não muito distante. E foi passado para a gente hoje falar outra vez do Livro dos Espíritos. O tema é flagelos destruidores, tá na lei de destruição no Livro dos Espíritos. E Kardec, então, questiona aos espíritos esta questão aí que está enumerada 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta, né, dos espíritos. Para fazê-la, quem é a humanidade, né, progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser aproveitados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Tem mais uma pergunta interessante aqui. Para conseguir a melhora da humanidade, não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Kardec questiona, né? E vem a resposta. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. São duas perguntas introdutórias nos flagelos destruidores que está no capítulo da lei de destruição. Primeiro, a gente precisa de tentar enumerar que flagelos são esses. Bom, a gente está vivendo a pandemia. A pandemia é um flagelo. Destruiu muitas vidas. E não vamos falar aqui na culpa de quem. Não estamos procurando um culpado. Nós estamos procurando analisar por que Deus permite esses flagelos. E a resposta é bem clara. O homem, ele vai muito na contramão de que Deus pede. E se ele vai na contramão, ele mesmo cava a própria destruição. E esses flagelos fazem a gente refletir demais, mudar a nossa ignorância, enxergar o quanto somos pequenos mediante Deus. Ao invés de nos engrandecer, não, a gente tem que sermos servos do Senhor, humildes. E muitos da nossa raça, né,
no globo terrestre só põe a vaidade. E tem uns que se sente acima de Deus. Outra coisa que a gente pode perceber, você viu aquela barragem que se rompeu lá em Brumadinho? Foram tantas vítimas, né? Por que Deus permitiu essa tragédia? Mais uma vez é obra do homem. Será que ele tomou todos os cuidados? Será que eles não foram omissos? Tem tantos estudos aí dizendo que tinha que ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter feito aquilo outro. E o homem não fez e não faz. E aí vem aqui a destruição, morreu muitas pessoas. É aonde é que a gente tem que ter a consciência de que se esse flagelo foi provocado pelo homem, ou é uma obra da natureza decidida por Deus. Então a gente tem que fixar bem nisso. É a hora que ele permite que isso acontece para que a gente entenda. E nessas destruições, muitas pessoas repensam, muitas pessoas que às vezes não morreu, renasce de novo, com um novo sentimento. Então, a cada um tem a sua finalidade. Se você estava envolvido numa tragédia dessa e conseguiu escapar, tem uma finalidade. Se não conseguiu escapar, tem outra finalidade. Eu, por exemplo, graças a Deus, até hoje eu não peguei o vírus. Nem sintomático, nem assintomático. Não sou melhor nem pior que ninguém. Mas é um acontecimento. Já o meu pai pegou, não conseguiu e faleceu. Então, tem que ter muito critério para poder entender o que Deus quer da gente. E se a gente não ficar humilde, não orar, pedir a Deus que nos dê a compreensão de entender as razões, as respostas das nossas preces, a gente vai ficar vagando e sofrendo. Porque quando você entende, você tem mais força para suportar. E que é um dos itens da destruição. Quando você começa a entender como é a máquina divina, como é o pensamento divino, né, no que a gente consegue entender, é claro, digamos assim, quando mais humilde, mais conhecimento a gente tem, mais condições da gente ver que aquilo ali é mais uma necessidade do que uma própria destruição. Por isso é que a gente tem que dar passos para poder compreender. Fome, né? Uma região do planeta, tem muitos irmãos na África passando fome. Hoje, no Brasil, com a pandemia, muitas famílias passando fome. Por que será que Deus permite isso? Vocês perguntam. É para que nós tenhamos solidariedade. É para que nós repensemos. Já pensou que se fosse eu que estivesse passando fome? Então eu vou poder ajudar mais, abrir mais o meu coração. Então essas destruições que acontecem, elas são permitidas por Deus para vários e por vários motivos. É nesses motivos que a gente tem que raciocinar. Porque passar fome não deve ser algo bom. Não saber o que vai comer, ou que hora que vai comer. Né? E esses flagelos destruidores, ele pode ser de provação, de expiação, para uma região, para pessoas de uma região, para pessoas de um planeta, para pessoas de uma cidade, para pessoas de uma família.
cada um desses envolvidos, que seja no país ou na família, que seja no estado ou no município, cada um vai pagar o que lhe é devido, porque isso a justiça divina tem certinho. Você não paga nem um centavo a mais ou a menos na prova. Então, o rateio das necessidades, do sofrimento, é de acordo com a necessidade de cada um, de cada responsabilidade. A prova coletiva, a expiação coletiva, o Livro dos Espíritos é claro, ela é dividida de acordo com cada responsabilidade dentro daquela região, daquele contexto familiar, daquele país. A gente vê muitas inundações, né? Estamos numa crise hídrica aí, nada, energia muito cara, tudo muito. Mas aí vai ver, quem que causa a crise hídrica? É São Pedro que não manda chuva? Ou é os desgastes dos rios, das matas, é incendiando as matas, é acabando, destruindo a natureza? A natureza só responde com as suas intempéries, que é excesso de vento. Outra feita teve lá no Mato Grosso do Sul, uma chalana que virou por uma ventania. Morreram 7 pessoas, 4 da mesma família. Olha que destruição, olha que tragédia. Já pensou morrer 4 pessoas de uma família? Aqui em casa tem 3, não daria nem conta. Morre a família inteira, quase. E aí tem que ter muita compreensão para entender tudo isso, por que Deus permite. Agora, a porta que nós não temos que sair é de se revoltar contra Deus. De dizer que não era justo perder 4 membros da família de uma só vez. Se revoltar, ficar com ódio de Deus, colocar e plantar um amargor dentro do coração. Essa é a pior porta para sair. A tristeza? Sim. O luto? Sim, claro. Como? Como se manter firme, perdendo 4 membros da família? É muito difícil. O espírito tem que ter muito equilíbrio para ele não se abalar. Mas se abalar, entristecer por um período, o seu luto é da nossa natureza. Agora, se revoltar e passar a viver na contramão, no sentimento contrário de Deus, aí já é uma falta grave. Por quê? O sofrimento, ele nos ajuda a crescer. Se soubermos sofrer. O que é sofrer com dignidade? É aceitar as coisas que Deus nos põe. Não é aceitar, não, eu estou passando fome, mas eu não quero trabalhar e eu vou aceitar, eu vou passar fome. Não confunda as coisas. Se você está sofrendo pela sua negligência, porque Deus te deu a inteligência de trabalhar e buscar o seu necessário, o supérfluo que nós falamos do ano passado. Buscar o seu necessário e tirar o supérfluo. Se você faça fome pela sua falta de coragem de trabalhar, isso aí não é flagelo que Deus te mandou. Isso aí você está plantando vento e vai colher tempestade ainda mais. Algo ainda pior do que a fome ainda virá para te movimentar e você utilizar essa inteligência para poder acabar com esse transtorno. Às vezes um flagelo é algo da natureza, é o nascimento, é a perda de alguém querido, ou vira e mexe quando é na sociedade. Tivemos a queda das torres gêmeas, os aviões que foram lançados nos Estados Unidos, aquilo ali é culpa de Deus? Ou é obra do homem? Ou é inconsequência do homem? Deus só permitiu que acontecesse.
para que os Estados Unidos repensasse, o mundo árabe repensasse, todo mundo repensasse. Repensar para progredir, repensar para crescer. Principal foco dos flagelos é nos educar, nos modificar e não nos revoltarmos. É claro no Livro dos Espíritos. E saber suportar com fé e amor é um grande desafio que nós precisamos de atingir. Nós precisamos de passar por esses desafios e sair vitoriosos. Vitoriosos, o que eu quero dizer com vitoriosos? Fortes, mais fortes. Tem um termo bom que fala isso, resilientes, né? Mais firmes a partir daquela prova, a partir daqueles flagelos destruidores que arrasou cidade, que caiu ponte, que matou gente, e a gente fica mais solidário, a gente fica mais fortes, a gente usa da inteligência para prevenir, que Deus dá essa inteligência, ele fala, toda hora Deus te dá um socorro, você sabe construir. O problema é uma ponte? Constrói a ponte. O problema é isso? Constrói aquilo. Então fica esse recado muito importante para a gente não maldizer as intempéries que a natureza traz, que quando vem da natureza é a permissão de Deus. Quando vem do homem é a autorização de Deus para que o homem se perceba, ponha o seu orgulho de lado e seja mais criterioso no uso da sua inteligência. Então, esses flagelos destruidores, sofredores, são bênçãos que acontecem nas nossas vidas para que possamos refletir e tentar, com tudo, no final das contas, sermos mais felizes. Porque aquele chavão, um antigo chavão que não dá para falar, depois da tempestade nasce o sol. Reconstruir, refazer, tocar a vida para frente. São esses os conselhos que a doutrina traz a todos nós. Muita paz, muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Muita paz. Vamos fechar nossos olhos suavemente. Respirar profundamente pelo nariz, soltar suavemente pela boca. Visualizar Jesus, a sua doce presença, o seu doce embalar de amor. Vamos nos sentir acolhidos pela sua amorosidade, pela sua presença divina de luz. E nesse momento, entrando em profunda comunhão com as energias cósmicas, vamos deixar que Jesus, nosso médico, nosso pastor, nosso guia, possa nos envolver num sol de luz, iluminando todos os nossos corpos, nos curando, nos sazonando, nos trazendo paz, harmonia. E aonde houver uma dor, aonde houver alguma dor a mais em nós, que nós possamos sentir que ali Jesus nos cura. E orando ao seu coração, a sua bondade infinita, vamos fazer uma prece, uma rogativa a Ele, mental, para que Ele possa nos curar de todo sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as perturbações. Envolvidos nesse momento, por a presença divina dos amigos espirituais, tendo certeza que Deus jamais nos abandonará. Vamos visualizar nossa casa, nosso quarto de dormir, todos os compartimentos e todos aqueles que residem conosco, rogando a misericórdia divina para que derrame sobre cada um
a sua luz, a sua paz, o seu incondicional amor. E assim, de almas voltadas para o divino, vamos deixar que o nosso coração, cheio de gratidão, possa refletir todo o amor divino. Que essa luz que emana de nós agora possa envolvendo toda a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança, o nosso local de onde a gente mora, todo mundo, todo o universo. Nós somos agora luz, essa luz divina, um só foco, uma só energia. E assim, cheios de paz, de harmonia, cheios de amor, vamos voltando novamente à realidade, abrindo nossos olhos e percebendo todo o ambiente. Que assim seja. Amém.